que a angústia no ser humano é igual ao colesterol. Não existe essa de viver sem colesterol, não existe essa de viver sem angústia. Não tem colesterol bom e ruim, também tem Sim. angústia boa e ruim. Vou conversar agora com médico, psiquiatra, psicanalista e escritor Jorge Forbes, ele que encabeça a discussão da pós-modernidade no Brasil, e ele está com uma palestra que ele vai apresentar hoje na Expo Mais, que tem um dos melhores títulos de palestra que eu já vi na minha vida, que é Estamos Desbussolados. Não sabia nem que esse termo existia, mas ele colocou esse termo na sua palestra, que é Sem Bússola, Desbussolados. Por que estamos desbussolados? Jorge Forbes, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde aos seus ouvintes. É um prazer estar em Criciúma aqui com vocês. Por que nós estamos desbussolados? Porque do começo das nossas vidas, do nascimento até a morte, nada mais, Arthur, a gente faz como a gente fazia antes. A gente não nasce da mesma maneira, porque tem engenharia genética, a gente não educa da mesma forma, a gente não ama da mesma maneira, a gente não trabalha e a gente não morre também da forma que a gente fazia antes. O ser humano ficou completamente perdido dentro disso, ficou sem bússola, daí eu ter proposto chamar essa era como a era do homem desbussolado, e é disso que eu vou tratar hoje aqui em Criciúma, na Expo Mais. Eu acompanhei alguns materiais teus, assim que eu vi que tu estarias entre os palestrantes, e me chamou muito a atenção. Eu queria que tu falasse para a nossa audiência dos 60 minutos sobre, eu não sei se é uma tese, uma teoria, se é uma metáfora que tu usa para explicar melhor o raciocínio, que é a Terra 2, que tu defende que a gente está no mesmo planeta visualmente falando, mas a gente mudou de planeta, a gente está num outro planeta. De onde é que surgiu essa ideia do Terra 2? Essa ideia de Terra 2 surgiu do seguinte, Arthur. Eu comecei a me preocupar, se era um cientista das humanidades, Uhum. com a forma que as pessoas estão tratando com esse novo mundo que a gente acabou de se referir ao falar do homem desbussolado. Comecei a ver que a gente está tentando utilizar mesmos remédios e mesmos aproveitamentos que a gente usava nos tempos anteriores. Então, resolvi utilizar esse nome Terra 2 para chamar a atenção que, do ponto de vista geográfico, a Terra que a gente habita é igualzinha à Terra anterior. Ou seja, os países estão no mesmo lugar, o oceano está no mesmo lugar, os rios também, quando não tem depredação. Nós estamos, a geografia é a mesma. Mas a semelhança termina aí, porque os habitantes do mundo anterior, o mundo anterior que eu falo é 30 anos atrás, de 30 anos atrás para trás, e os habitantes desse mundo atual é completamente diferente, porque a gente não faz nada como a gente fazia antes. Então, eu inventei esse nome, quer dizer, eu propus esse nome, Terra 2, e ele ficou muito conhecido porque eu fui à TV Cultura, lá em São Paulo, e disse, olha, gente, a TV Cultura deveria fazer um programa para legitimar novas formas de viver nesse novo planeta, nessa Terra 2. E nós fizemos um programa que foram 16 capítulos, em duas séries, uma primeira série e uma segunda série. Uma primeira série, Maria Fernanda Cândido e eu. Uma segunda série, a atriz, especialmente de teatro, Beth Coelho e eu. Uhum. E aonde nós discutimos 16 aspectos diferentes de Terra 2. É isso. Sim, e o que tu vai trazer de exemplos, o que tu vai trazer para os nossos participantes da Expo Mais? Baseado em que tu vai apresentar essa questão de estarmos desbussolados e, principalmente, tu vai trazer alguma solução para a gente achar a bússola de volta? Vou trazer todas as soluções. Eu acho que os ouvintes têm que correr para lá fazer fila, porque hoje à noite, às 7h30 da noite, eu vou trazer todas as soluções para o mundo que se avizinha. Bom, é exatamente o contrário, Arthur. É claro que é uma brincadeira, eu não vou trazer solução nenhuma. O que eu vou trazer é o seguinte, uma reflexão principal, Arthur, que a gente precisa se dar conta, é que pela primeira vez na história, o homem pode mais do que ele quer. O avanço da tecnologia, o tsunami pelo que a gente está vivendo, nos dá possibilidades que a gente nunca tinha pensado antes. Por exemplo, até, sei lá, 50 anos atrás, se alguém dissesse, eu quero que esse mundo exploda, a gente sabe que ele podia falar à vontade, que ele não podia explodir o mundo. Hoje em dia, um coreano gordinho com um americano esquisito de gravata vermelha
né? Podem dizer que querem explodir o mundo e explodem se a gente não tomar cuidado. Ou na Esfera do Amor, por exemplo, um namorado falava com o seu companheiro, sua companheira, dizia: meu amor, eu quero te ver já. Hoje em dia, toma cuidado, porque você pode estar em locais não tão bons para ser visto, né? Porque a pessoa pode dizer: ok, liga a sua câmera. Então, nós podemos, nós estamos numa época que a gente pode mais do que quer. Quando a gente pode mais do que quer, Arthur, o limite das nossas vidas não é dado pelo exterior, é dado pelas nossas opções. E optar é uma coisa difícil para burro. Por quê? Porque nos deixa inseguro. Quando a gente opta, por exemplo, entre 10 coisas diferentes, escolhe uma, a única certeza que a gente tem é que a gente perdeu 9. Então, acho que nós temos que discutir esses aspectos. Como é que a gente pode viver num novo mundo onde não existe piloto automático e onde a cada momento nós temos que fazer o exercício da opção e saber mudar uma angústia paralisante para uma angústia propiciatória. São esses os principais temas que eu quero abordar hoje aqui em Criciúma. Essa questão da escolha é muito interessante. Inclusive, com criança, eu noto isso com a minha filha, de que às vezes ela vai Que numa idade ela tem? loja, ela tem 8 anos. Às vezes ela vai numa loja, ela quer 3 coisas. A gente fala, não, escolhe uma. E ela chega num ponto em que várias vezes ela deixou de ter a uma coisa, que poderia ser qualquer uma das 3, porque ela não conseguiu escolher entre as coisas. Tem como treinar a cabeça para focar no que tem e não nos outros 9, como tu citou até agora? Se tal, focar positivamente no caminho que foi escolhido e não nos caminhos que foram deixados? Arthur, isso se baseia no trabalho com angústia. Que gostaria de dizer para todo mundo que está aqui conosco que a angústia no ser humano é igual ao colesterol. Não existe essa de viver sem colesterol, não existe essa de viver sem angústia. Não tem colesterol bom e ruim? Também tem Sim. angústia boa e ruim. Então, sua filha, 8 anos de idade, está lá, tem 3 possibilidades. Você diz para ela escolher uma, ela prefere não escolher nenhuma a correr o risco de ter escolhido uma e ter perdido as duas. Sua filha faz isso? Fez e faz. Nós fazemos isso? Também fazemos. Não é uma questão de idade, eu sou bem mais velhinho que sua filha de 8 anos e provavelmente eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque em inúmeros momentos da vida a gente fica na ilusão que eu poderia ter, que amanhã vai ser melhor. E é melhor, muitas vezes, a gente prefere essa ilusão de não escolher e pondo, no caso, por exemplo, sua filha, talvez ele tenha culpado você. Papai, você é um chato, você não deixou Sim, elevar os seus. Claro que quem levou a culpa foi você. Pai serve para obviamente. isso. Pai serve para isso. Então, na vida, muitas vezes a gente não escolhe para ficar numa fantasia de que eu poderia ter escolhido, poderia ter tido, e não tive por razões A, B ou C, independente de mim. Então, o ser humano é um eterno insatisfeito. É possível afirmar isso. Arthur, insatisfeito, Um eterno arrependido talvez seja melhor? não acho legal o eterno insatisfeito, porque diz respeito a um narcisismo muito grande. As pessoas acham que o insatisfeito é um triste, o insatisfeito é um coitado, o insatisfeito está sofrendo. Não está sofrendo nada, mentira, Arthur. O insatisfeito é aquele cara que diz que a satisfação plena poderia haver. Volta ao exemplo que eu dei em relação à sua filha e os 3 possíveis presentes dela. Então, o insatisfeito é aquele cara que acha que não lhe foi dado, que ele poderia ter obtido tudo aquilo que ele queria, mas alguma coisa externa a ele o impediu de ter. Então, o insatisfeito, no fundo, é um narcisista violento. É melhor cuidar do narcisismo e ver que a vida, que o motor da vida não é a insatisfação, é o desejo. E o desejo só existe porque falta alguma coisa, né? Aquela pessoa que está totalmente completa, ela não deseja, vira um bicho, vira uma coisa esquisita. Vamos tentar pular para o outro lado agora, porque tem algumas pessoas, e se não me engano, Steve Jobs era um exemplo disso. Tem alguns brasileiros também que defendem se vestir sempre da mesma maneira, exatamente da mesma maneira, tipo o armário da Mônica, da Turma da Mônica mesmo, para economizar escolhas no dia.
E então tem uma linha de raciocínio que eu já vi algumas pessoas conversando sobre minimalismo de escolhas, que é você reduzir ao máximo a possibilidade de ter que escolher alguma coisa para não gastar caloria cerebral com isso. O que tu acha disso? Tu já viu essa teoria? Existe realmente essa teoria aí, falando tecnicamente na psicanálise? Olha, existem pessoas que funcionam melhor no foco e existem pessoas que funcionam melhor na diversidade. O foco você aprofunda e você melhora a visão sobre um aspecto determinado, e na diversidade você faz um jogo da inteligência e da criatividade melhor que no foco. O que é melhor, o que é pior? Primeiro que as pessoas são diferentes, elas podem ter uma tendência mais para um lado, mais para o outro. O Steve Jobs é, evidentemente, uma das pessoas mais criativas que o mundo que nós conhecemos nos últimos 100 anos, sei lá. E o fato dele se vestir sempre de preto, ou aquela calça jeans preta ou azul escura, com uma camisa de gola rolê preta, feita cuidadosamente pelo Issey Miyake, infelizmente recém-morto, né? O grande criador de moda, o Issey Miyake. O Steve Jobs, com aquela sua roupa, ele faz um ícone, ele faz uma figura. Quando você não varia, você vira uma marca. Você não pega, por exemplo, pega o logotipo da Globo. Você não pode mudar o logotipo todos os dias. Você muda com muito cuidado no decorrer do tempo, porque é uma marca de identidade de uma determinada empresa. Quando você vira uma marca como Steve Jobs, é comum que as pessoas se vistam de uma forma determinada. Às vezes variada, às vezes monotonal, como é o caso dele, mas é fabricada. É a roupa de palco, vamos dizer. E o Steve Jobs, de certa maneira, ele era uma marca, estava sempre no palco. Jorge, muito obrigado pela atenção conosco aqui nos 60 Minutos e tem uma boa palestra hoje na Expo Mais. Obrigado, Arthur. Obrigado por estar com você e com todos. Um grande abraço. A palestra do Jorge Forbes, médico psiquiatra, psicanalista e escritor, é Estamos Desbussolados, como viver em um mundo sem limites. É hoje, quarta-feira, dia 9, a partir das 7h30, na Expo Mais. Um abraço, Jorge, até a próxima. Abraço, até lá.